Vamos começar no horário, respeitar que chegou no horário e fazer uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, como teu povo, nos reunimos para estudar mais da tua palavra, para estudarmos mais daquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra e na maneira como nós devemos nos achegar à tua palavra. Que teu Santo Espírito nos auxilie nesse momento, abra o nosso coração, nos capacite ao longo desse processo, para que o objetivo final da nossa vida possa também ser cumprido, que é nós glorificarmos o teu nome através da salvação que o Senhor nos dá e que nesse processo nós te conheçamos mais. Conhecendo a ti que nós podemos nos conhecer, conhecendo a ti que nós podemos entender aquilo que nós devemos viver, a maneira como nós devemos viver, a maneira como nós devemos pensar. Então nos auxilia nesse momento, Pai. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então pronto, vamos lá começar a nossa segunda aula, vamos continuar no tema hermenêutica. E eu quero que alguém me ajude aí. Quais foram os principais pontos que nós vimos na semana passada? No final, eu falei que vai ter prova ou não? Se eu não falei é porque não vai ter mesmo, não tenho paciência para essas coisas não. Mas o que a gente viu semana passada aí? Alguém me ajuda aí com alguma coisa? Então pronto, a gente fez aí uma definição breve sobre o que é teologia, né? Trouxemos aí alguns dos meus amigos ao longo da história, né? Trouxemos aí a definição do Van Til, né? Falando que a teologia, então, é uma atividade receptiva, no sentido de que ela recebe o conteúdo, ela não é uma atividade criativa, ela não é ativa porque a gente não cria, a gente reconhece aquilo que a gente recebe, né? A gente viu que teologia é também a tentativa de articular conhecimento acerca de Deus, né? Então a gente viu que a teologia é o estudo da pessoa de Deus, né? Onde Deus ele é o objeto de estudo. Mas a gente também viu que na teologia, diferente, né? E quem trouxe essa ideia foi o nosso amigo Gerhardus, né? Gerhardus Voss, de que normalmente em qualquer logia da vida, a gente se achega ao objeto e o objeto é passivo. Né? Nós somos aqueles que buscamos, né? E que na teologia é o contrário, é Deus quem vem ao nosso encontro, é Deus quem se revela, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos impulsiona a então nos achegarmos às Escrituras para conhecer mais dele, né? Então pronto. Então nós definimos hermenêutica, né? O que é hermenêutica? A ciência e a arte da interpretação bíblica, né? E pode usar cola, né? Não está valendo prova, não está trapaceando, não estabelece regras, né? Então é a arte e a ciência, né? Ela é a ciência no sentido de que existem regras para que a gente possa interpretar um texto, uma vez que um texto ele é escrito dentro de uma língua, e uma língua ela vai ter então regras, né? Vai ter regras ortográficas, regras gramaticais, ela vai ter então estilos, né? Gêneros literários, e tudo isso faz com que a gente interprete textos de maneira diferente, né? Tirando a minha esposa, normalmente a gente não vai para uma receita de comida com liberdade. Você vai com a receita porque você segue a receita porque você quer que dê certo. A minha esposa ela não gosta de seguir a receita, ela vê a receita porque ela quer saber como que ela não vai fazer daquele jeito, para não fazendo daquele jeito ficar gostoso. Eu não sei que magia que ela faz, mas é isso que acontece em casa. Ela não segue a regra, mas a receita você chega e é pé da letra, é o que está ali. 23 gramas e meio de fermento. Põe 23,5. Se não colocar 23,5 vai dar errado, né? E tem outras coisas que não, que você vai fazer textos humorísticos, por exemplo, você vai ter uma liberdade, você vai ter figuras de linguagem, você interpreta de maneiras não literais, né? Então pronto. Então, a gente falou da necessidade da interpretação, a gente falou dos desafios da interpretação, né? Alguém lembra de algum desafio de interpretação aqui, não? Contexto histórico é um desafio, o que mais? Isso, se é um texto mais poético, demanda algum tipo, né, de desafio. O Ricardo falou?
distanciamento, né, temporal, distanciamento linguístico, né? Natural. Agora eu tô querendo, vocês não estão querendo, vocês estão muito orgulhosos, né? Um dos grandes desafios é a nossa burrice, né? Não é? Esse é um dos grandes desafios, né? A maneira como o pecado afetou a nossa razão, o nosso entendimento, a nossa percepção, ou como diriam os nossos irmãos portugueses, a nossa percepção de realidade, fica toda afetada pelo pecado, né? Então esses são grandes desafios, né? E a gente viu os métodos, né? Vocês lembram de algum dos métodos aí? Não? Oi? Método alegórico. É, o melhor, né? Melhor para quem tem criatividade e quer falar as besteiras, né? Esse é bom. O que mais vocês lembram? Tem o Reader Response, né? Que é aquele que são os seus sentimentos, as suas ideologias, né? Então você chega e você impõe o significado no texto, né? A gente viu que que mais? Histórico crítico, né? A gente falou, e esse aí, quem que eram os adeptos? São os liberais, aqueles que eu amo, né? Amo. Tem que amar, né? São próximos, né? Mas é uma forma de entender as Sagradas Escrituras que tem trazido grande desastre, né? E desgraça para a vida da igreja ao longo da história, né? Nos últimos 2, 3 séculos, né? E nos últimos 2 séculos. Isso, por aí. É o histórico crítico, né? Que é normalmente adotado por teólogos liberais, em que eles não vão confiar, né? Eles não vão entender que a Bíblia é inerrante, eles vão achar que a Bíblia foi montada por pessoas criativas e por aí vai. E a gente falou do bendito. Qual que é o bendito método interpretativo? Histórico gramatical, né? É aquele que a gente segue aqui, a gente se esforça para seguir, onde eu passei com vocês nele, através desse método, vários pontos que um pastor, nas condições normais de temperatura e pressão, semana dele que não deu nenhum problema, né, ele está com um tempo adequado, então vai olhar contexto histórico, os leitores originais, vai traduzir o texto, vai entender as palavras que foram utilizadas, ou seja, no grego, hebraico ou aramaico, enfim. Então pronto, a gente viu isso aí. Hoje eu quero trabalhar com vocês fundamentos da interpretação bíblica. Então, eu estou em débito? Deixa eu, antes disso. Então a ideia aqui, a gente vai trabalhar bastante no nível conceitual hoje, bastante mesmo. Eu vou trazer textos bíblicos, nós vamos conversar sobre textos bíblicos, mas eu vou trabalhar bastante conceito ainda, tá? Que depois eu estive a pensar, né? Eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e, vamos falar sobre o Pentateuco. Então foi escrito mais ou menos nessa época, foi Moisés. Só que isso vocês encontram muito fácil em alguns livros. E eu posso dar uma aula disso. Mas eu quero mostrar para vocês, eu quero fundamentar para vocês qual que é a importância da gente entender o que é hermenêutica, entender a importância dela para a nossa vida e entender quais são os pressupostos que a gente vai ter que usar para fazer hermenêutica. Então aqui quem já está vindo para EBD vai ter algumas coisas que vão ser em comum, tranquilo, vai reforçando o conceito na cabeça, né? Uma primeira pergunta que quero fazer para vocês. Existe algum conflito entre esforço para interpretar, esforço para entender a Bíblia e a ação do Espírito Santo? Vocês acham que existe um conflito nessas duas coisas? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Mas se a Bíblia é suficiente, por que a gente deveria utilizar alguma técnica, algum método? Se a gente chega, a princípio, com algumas técnicas de interpretação de texto que parece alguma coisa meio humana, a gente não estaria fazendo um esforço para diminuir a pessoa do Espírito ou então minimizar a sua ação? Será que se eu me esforçar para entender o texto através das regras que a gente tem conversado, será que isso não é algo muito humano?
e o espírito deixa de agir ou perde espaço? Vocês acham que existe algum tipo de conflito nesse sentido? Tá. Mais alguém pensa? Isso, que daí já vai lá para frente já, né? Uma vez que eu entendi o que eu faço com esse conhecimento, né? E a minha resposta para essas duas perguntas é que não existe conflito entre esforço para entender a Bíblia e a ação do Espírito Santo, e que eu não estou diminuindo a pessoa do Espírito Santo ou a sua ação quando eu me esforço para entender a Bíblia. Mas até a gente chegar nisso, acho que vai ter uns 30 slides aí. Tá certo? Então vamos avançar aqui. Para vocês entenderem essa aula aqui, na vida, já dizia Salomão, nada novo há debaixo do sol. Então eu não estou plagiando, porque eu estou dando crédito e eu fui autorizado a fazer isso. Então eu estou dando aqui uma das aulas que eu tive no mestrado, com essa figura linda aqui, Verne Poitras. Eu ousaria dizer que é provavelmente uma das pessoas mais inteligentes que existe no mundo hoje. Ele já publicou quase 40 mil páginas, são 150 livros que ele escreveu. Eu não dei conta de ler isso ainda, né? Ele tem uns 6 títulos de pós-graduação, entre elas a matemática em Harvard, é o cara diferenciado, né? E diz a lenda que ele sabe o Novo Testamento inteiro de cor em grego. Então, você dá passagem, ele escreve. Então, eu tive aula com esse senhor, foi um privilégio, né? E eu basicamente estou seguindo a aula dele, né? Ele dá autorização para a gente usar. E a maneira como ele começa o curso de hermenêutica no mestrado. É isso que eu queria, é um pouco disso que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Então, nós vamos entender quais são alguns dos nossos pressupostos e uma estrutura básica para a gente poder interpretar as Sagradas Escrituras, né? Então, a primeira coisa é a gente entender que a Bíblia nos ordena. Ela dá textos que mostram que nós devemos interpretar as Escrituras. Que a gente precisa se achegar para esse texto e falar assim, existe alguma coisa para ser extraído daqui, né? Então, vamos lá. Uma das formas que ela explica isso é que ela define para nós que existe um tal do dom do ensino. Existem algumas pessoas que são capacitadas especialmente por Deus para ensinar sobre as Sagradas Escrituras. Não sei se você já reparou, tem gente que explica e fala assim, não, mãe, agora eu entendi. Faz tanto tempo que eu tento entender esse negócio, agora eu entendi. Então, existem pessoas que recebem isso de Deus, né? Não é natural deles, né? Então, a Bíblia vai falar de professores e de ensino, né? Então, aqui tem algumas passagens para vocês anotarem, eu não vou abrir todas. Tem algumas que eu vou colocar no slide para a gente discutir, para eu também não soltar vocês, quero soltar antes das 11 hoje, certo? Então tá lá, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11 e Romanos 12, 7. Né? São passagens, né, que vão falar da lista dos dons espirituais, né? E você vai ver que o dom do ensino vai estar lá. Existem pessoas que recebem isso, né? Uma outra coisa interessante é o que nosso Senhor, né, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele interpretou as Escrituras. Então Jesus Cristo, ele é naturalmente o nosso Senhor, aquele que nos salva, aquele que vive uma vida perfeita em nosso lugar e tudo mais, que vocês já estão cansados de me ouvir falando, mas ele é também aquele que nos dá o exemplo daquilo que nós devemos fazer, da maneira como nós devemos viver. E se ele vai, e se ele achega às Escrituras e interpreta as Escrituras, o que ele está nos ensinando? Ou o que ele está nos ensinar? A gente tem que interpretar as Escrituras. Se ele chega e ele lê o texto, ele explica o texto, a gente também deve fazer isso, né? Então, olha só esse texto aqui, ó. Lucas 24, 25 a 27. Vocês lembram que passagem é essa, não? Os discípulos no caminho de Emaús, certo? Então lá, 25 a 27. É muito legal ler essa passagem toda, né? Mas eu vou ficar só com esse trecho aqui. Então lhes disse Jesus, olha como Jesus era calmo, honestos e tardos de coração.
Veja, tardo de coração, eu vou assim, vocês são lerdo. Vocês não estão entendendo, vocês são lentão mesmo. Né? Se fosse o pecador aqui falando, eu já ia falar outros termos. Né? Mas Jesus não pecava. Né? Então, honestos e tardos de coração. Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, veja, vocês não estão sabendo disso aí? Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que estava aqui? Expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Então pronto, antes da gente avançar aqui no texto, qual é o melhor método de pregação bíblica que existe? Expositiva. O que a expositiva faz? Expõe. Porque o pregador, ele não é chamado para entregar uma nova mensagem. Ele é chamado para entregar a mensagem que já foi dada. Ele é mensageiro, ele não é dono. Ele só entrega. Então você tem que expor o que está no texto. Você tem que ficar com o que está no texto. Você não tem liberdade para sair do texto. Você saiu do texto, está errado. É o risco que eu corro toda semana. Né? Então vamos ver. Aí, para aqueles que gostam de grego, né, a palavra expunha-lhes, né, é o verbo diermenel. Certo? Certo. Certo? Vocês fizeram física na escola, vocês sabem lá, né? Ó, o delta minúsculo, você aprendeu o delta maiúsculo, né? Mas é o... Olha lá, ali já gostou do grego já, meu. Temos ali um profeta, ó. Então, o diermeneu. Qual que é a ideia desse verbo? Isso aqui eu fui buscar no dicionário, depois eu posso passar a referência do dicionário para vocês. Esclarecer algo de modo a torná-lo compreensível. Explicar. Aí você viu que o corretor aqui corrigiu para o inglês. Interpretar. O PowerPoint, ele tem vida própria. O PowerPoint tem livre-arbítrio. Eu não tenho, mas o PowerPoint tem. Mas a ideia aqui é de que Jesus, quando ele expunha, ele fez isso, ele esclareceu algo de modo a torná-lo compreensível. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu tive essa sensação muitas vezes no seminário e no mestrado, de que eu já tinha lido aquele texto, eu já tinha passado por aquele texto, mas quando o professor explicou, eu falei assim, como eu sou burro, como que eu nunca vi isso aqui antes? Estava aqui o tempo todo, na minha cara e eu não vi. Mas é isso aqui, ó, diermenel. De hermenêutica, né? De hermenel. Então ele estava esclarecendo algo de modo compreensível. Então muitas vezes, quando a gente olha, isso aqui é uma coisa muito importante, né? A vida de Jesus, ele viveu de maneira verdadeiramente humana. O que eu quero dizer com isso é que Jesus não trapaceou para conseguir viver uma vida de obediência. Jesus não ficava usando da sua divindade para operar os milagres. Era a ação do Espírito através de Jesus Cristo que fazia aquilo. Era Jesus Cristo na sua perfeita, na sua verdadeira humanidade que viveu aqui na Terra. Deus encarnado, com certeza. Mas ele precisava conquistar a salvação como um humano, para que humanos pudessem ser salvos. Então, quando Jesus expõe aqui, ele expõe como nós devemos expor. É o texto, de maneira simples, e tentando fazê-lo ficar compreensível. Né? Que eu não sei se eu fiz agora igual a prancheta, ninguém está compreendendo o que está acontecendo. Passa aí para o outro lado, lá para o fundo, todo mundo já assinou? Então, todo mundo assinou, então pronto. Falta só o Jacob. A gente pega depois também. Fica tranquilo, todo mundo vai assinar. Isso aí é o número do cartão, código de segurança e senha que está pondo ali. Aí ninguém mais quer. Mas então a ideia é essa, né? De que Jesus explica. Então quando Jesus explica, eles entendem. E que não existe, num certo sentido, uma coisa, nossa, sobrenatural estava acontecendo. Ele estava expondo as Escrituras. E como que o Espírito age? Através da exposição da palavra. Por isso que a gente bate tanto na tecla de que
É a palavra o foco do culto, é o centro do culto, é a exposição da palavra, porque é através dela que o Espírito age, né? Então pronto, então vamos lá. Lucas 24, 45, mesmo capítulo. Então, lhes abriu o entendimento para o quê? Compreenderem as Escrituras, né? Então agora o outro verbo aqui, né? Abriu, né? Então Jesus lhes abriu o entendimento, Jesus tornou o entendimento possível. E compreenderem é permitir que alguém perceba. Então Jesus agiu de uma maneira hermenêutica. Jesus facilitou a interpretação. Ele estava interpretando a Bíblia e ajudando com que outros entendessem. Então a gente está vendo, a partir do nosso mestre, o exemplo, a necessidade da gente interpretar as Escrituras, né? E aí o outro, né, compreender, é ter inteligência de entender algo que desafia o pensamento ou prática de entender, compreender. Tranquilo. Então vamos avançar. O Espírito Santo interpreta as Escrituras também. Como que o Espírito Santo faz? Olha lá João 6, 16, 13, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Onde que está a interpretação do Espírito aí? Não é essa parte. Também não é essa parte. Vos guiará a toda a verdade. O que é a verdade? João 17, 17, abre aí. João 17, 17. Estamos em João? Vamos abrir lá, ó. João 17, 17. Capítulo seguinte, contexto próximo. Se está no contexto próximo, palavras iguais influenciam. Então eles estão falando da mesma coisa. O que está escrito na sua Bíblia? Vou te falar o que está escrito na minha aqui. Então está escrito assim na palavra do Senhor: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se ele vai guiar a toda a verdade, ele vai vos guiar pela palavra. Então, esse verbo bonito aqui, ó, rodegel, ajudar alguém a adquirir informações ou conhecimentos, liderar, orientar, conduzir. Então é por isso que eu não consigo entender aquela ideia de que quem estuda teologia esfria, né? Eu não consigo entender isso. Então quando nós nos aproximamos da palavra de Deus em oração, a gente, primeiro, para se aproximar da palavra de Deus, é importante que a gente ore. E eu tenho feito isso aqui antes da pregação, tenho feito isso aqui antes das aulas, que é Espírito, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, nos ajuda a entender o que está aqui. Nós somos limitados. Essa parte eu pulo, né? Mas ele sabe. A gente é limitado. Preciso de auxílio para entender. E quem vai fazer isso é o Espírito. Então ele vai me ajudar a adquirir conhecimento. Então esse meu professor aqui, o Poitras, ele vai falar assim: quando a pessoa é recém-convertida, ela começa a ler as Escrituras, é fácil ou é difícil? Difícil. Eu estou lendo, tem 24 anos e está difícil, né? É difícil. Agora, ele falou assim, agora como que fica mais fácil, ou que dica que a gente pode dar para alguém que está começando a ler as Escrituras para que fique mais fácil? Qual que você acha que é a dica que ele me deu? Ou deu para a turma, né? Vou ler mais. Lê mais. Quanto mais você lê, mais você entende. E por conta que você ora e o Espírito age, quanto mais eu leio, mais eu entendo, porque o Espírito vai trazendo a minha memória e vai fazendo as conexões entre as Sagradas Escrituras, entre os textos das Sagradas Escrituras. E aí eu olho e falo assim, e não é que parece aquele texto aqui? Aí eu vou lá e olho na nota de rodapé, às vezes está o mesmo texto. Eu falo, tá dando certo essa conexão aí, tá boa, né? Então o Espírito Santo faz isso, ele nos guia nessa caminhada. E a gente precisa entender, eu falei isso na semana passada, eu vou falar hoje de novo. Replicando aí Heber Júnior. Deus não está a brincar de esconde-esconde conosco.
Ele não está se escondendo de uma forma que ele não quer ser encontrado, pelo menos para os crentes. Ele está revelado, e ele se revelou a nós, e ele quer se revelar a nós cada vez mais através da sua palavra. Então Deus tem prazer quando nós lemos as Escrituras, e ele tem prazer que nós compreendamos as Escrituras. Então, fundamental aqui a gente depender da ação do Espírito, e ele interpreta e ele nos guia, né? Então esse guiar é uma função hermenêutica. Então vamos seguir aqui a parte do esforço. Lembra a pergunta que eu fiz no começo? Se o esforço ia contra o Espírito e tudo mais? A ideia é que não. Tanto não é que o Espírito incentiva o nosso esforço. E isso, eu vou chegar lá nessa reflexão. Vamos lá. Então o Espírito, diferente do que muitos acreditam, ele não nos conduz a uma vida de relaxamento. O Espírito nos conduzirá, se você é salvo, o Espírito te conduzirá a uma vida de esforço para a compreensão da palavra. Porque você ama o Deus que te salvou, você quer conhecê-lo mais intimamente. E qual a maneira de conhecer mais a Deus? Palavra. Aí a palavra exposta é a palavra lida, é a palavra ouvida. Aí eu venho no curso de terça-noite, eu vou no pequeno grupo nos lares, eu estou no grupo dos homens, grupo das mulheres, está no EBD, está no culto. Por quê? Porque o Espírito te move a isso. Você tem prazer em ouvir a palavra dele explicada. Então o Espírito... E veja como isso é diferente da doutrina que normalmente é pregada por aí do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em nós para nos levar a fazer loucuras. Vai fazer loucura em outro sentido. Né? Vai fazer loucura de largar o teu emprego e virar pastor, vai fazer loucura de largar o teu país e ir para outro lugar. Esse tipo de loucura, sim. Mas o Espírito habita em nós para nos conformar à imagem de Cristo. E eu não via Cristo dando cambalhota, pulando, dando pirueta. Eu vi ele vivendo uma vida de santidade. Eu vi ele vivendo uma vida de intimidade com Deus. Eu via, a hora que todo mundo ia dormir, Jesus ia para o monte orar. Eu vi essa necessidade por uma busca de uma intimidade com o Pai. E é isso que o Espírito Santo vai nos conduzir. Por quê? Porque vai ter dia... Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês acordam com vontade de orar? Olha nos meus olhos e seja honesto. Quantos de vocês acordam com vontade de orar? Então tá, vocês estão com vergonha, eu falar, eu não acordo com vontade de orar. Eu acordo com vontade de dormir. E eu acordo e falo assim, mas seja de novo, nem fechei o olho, já acordei. Mas tem hora que é isso aqui. Vai ser o esforço. E o Espírito age no esforço. É no negócio de você colocar lá meia hora mais cedo, 15 minutos mais cedo, acordar com o olho lá assim, ó. Aí você vai, faz um cafezinho lá, toma, aí você começa, parece que o Espírito voltou, a hora você toma um café, né? Aí você começa a acordar e vai orar. É esforço. É sentar para ler a Bíblia. Tem dia que é difícil. Eu tenho dia... Aqui agora tá fácil, né? Sol saindo 5 da manhã, 6 da manhã. Agora chega dezembro. Você abre a janela, você olha lá fora, parece que está em Londres, né? Vai, putz, meu, que desânimo, né? Então, lê a Bíblia. Aí você vai ver que Deus dá as estações, que Ele tem um propósito, sabe, nessas coisas todas, né? Então, esforço, né? O Espírito nos conduz a uma vida de esforço. Quem lembra o que está em Atos 8, de 26 a 40? É uma passagem que o pessoal gosta muito, porque depois dela vai ter a Filipe é trasladado. Lembraram ou não? Passagem do eunuco. Filipe e o eunuco, lembram ou não? Então pronto. Então vamos lá, ó. Vou ler aqui rapidamente. Então, Atos capítulo 8, eu vou ler do 26, vamos ver até a hora que eu vou parar aqui. Então, vamos lá, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, guarda essa informação, hein? O que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, essa cena eu gosto de imaginar, o cara no carro e ele correndo do lado, sabe? Eu acho muito legal essa cena. Ouviu-o a ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? O que está falando na sua Bíblia no verso 31 aí? Pronto. Como poderei entender se alguém não me explicar? E aí, resumo da história, né? Ele vai explicar e ele vai converter, certo? Da onde, que país que ele era? Então a gente já tem no primeiro século cristianismo na África. Etíope, certo? Quem mais era da África na história da igreja primitiva? Bastante famoso, influenciou demais Calvino. Agostinho. Agostinho era africano. Mas ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Mas o cristianismo estava lá, né? Então, o importante aqui, como poderei entender se alguém não me explicar? Então vamos lá. Qual momento histórico, quando a gente pensa na linha do tempo, em qual momento da história da redenção Atos 8 está? O que aconteceu em Atos 2? Atos 2, Pentecostes. Pentecoste acontece depois do... O que precisava acontecer para acontecer o Pentecoste? Para o Espírito descer, quem precisava subir? Jesus. Então Jesus já tinha ressuscitado. Então, em termos de momento da história da redenção, a gente já está no pós-Pentecostes. Cristo já encarnou, viveu a vida de obediência, já morreu, ressuscitou, assunto aos céus e envia o Espírito. Atos, a gente precisa entender, para entender direito a doutrina do Espírito Santo, a gente precisa entender Atos direito. Atos é um livro de transição. Existe uma transição que está a acontecer e o Espírito Santo, ele está fazendo ali muita coisa, está tendo muita ação. Então teve milagre, teve cura, teve tudo isso aí, não teve? No começo do texto, não um anjo do Senhor, enviado por Deus, que dá uma mensagem para Filipe que ele tinha que encontrar o eunuco? Por que o Espírito não falou direto para o eunuco, então? Está nascendo novo. Mas como que foi para Paulo? O próprio Jesus que apareceu. Não poderia ter acontecido isso com o eunuco? Mas Paulo também não tinha. Senão ele já tinha aceitado, né? Já tinha se rendido, né? Eu acho que o grande ponto que a gente tem que entender é que existem algumas coisas que o Espírito faz de maneira extraordinária, mas que na maior parte do tempo que o Espírito está fazendo, ele está dando ênfase nas formas ordinárias que Deus nos deixou. Ele está dando a ênfase na forma ordinária, natural da compreensão da palavra. Porque, olha que coisa interessante. Imagina como que seria a nossa vida se a gente dependesse da ação extraordinária para conhecer quem Deus é. Vocês acham que a gente teria muitos ou poucos desses momentos extraordinários? Porque se fosse muitos, não era extraordinário, era ordinário. Então teria que ser poucos. Então Deus no ordinário se revela continuamente a nós. O recado é melhor depender desse ordinário do que ficar dependendo do extraordinário. Quando a gente olha para o privilégio que nós temos, eu preguei lá na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, os profetas inquiriram, os caras ficaram investigando, os caras estudavam as profecias tudo para tentar entender quem que era Jesus. Para nós já está dado.
Já está desenhado. Então o Espírito, ele nos mostra aqui em Atos 28, ou em Atos 8, 26, né, a 40 ali, a ênfase na forma normal, na forma comum de compreensão da palavra. É leitura e explicação. Ou seja, hermenêutica na prática. E o texto que o eunuco estava a ler era Isaías, qual Isaías? Qual capítulo? 53, o servo sofredor. Aí ficou fácil para o Felipe também, né? Não estava nos capítulos mais difíceis, é brincadeira. Mas, veja, é importante a gente entender a forma como as coisas acontecem. E até a nossa hermenêutica tem que estar atenta para esses detalhes do texto. Isso aqui eu fiquei pensando hoje, a hora que eu li esse texto, o que o Espírito podia ter falado, meu? Diga, Caio. Eu acho que até com Paulo nem foi um momento só extraordinário, né? Foi sempre. Não, então. Paulo, meu, a gente vai ter umas conversas mais pesadas, que é o seguinte. Paulo vai dizer que ele recebeu os ensinos da mesma forma que os outros apóstolos receberam. E como que os outros apóstolos receberam? E aí tem na história de Paulo, tem um período de 3 anos que ele fica isolado, quietinho. Então, ali foi diferenciado. Né? Mas na média, quando você olha, é a maneira ordinária. Né? Tanto é que Paulo fala que ele é o apóstolo nascido fora de tempo. Né? Agora, olha só. Verso 31, que foi o que a gente leu. Né? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Qual palavra vocês acham que foi traduzida por explicar? Esse daqui, ó. Você lembra dela ou não? Odeguel, vocês lembram do Odeguel ou não? Olha aqui o Odeguel. Que é a palavra que foi aplicada para o Espírito Santo que ele faria conosco. Aquilo que o Espírito Santo, veja, não é da mesma forma, tá? Mas é só a ideia de você entender que essa condução para a explicação que o Espírito faz conosco, Filipe foi usado pelo Espírito para fazer com o eunuco. Então, mesmo a palavra Odeguel, utilizada no mesmo sentido. Né? Então, vamos seguir aqui. Então, Filipenses 2, 12 e 13, né? Eu gosto muito desse texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar. De acordo, segundo a sua boa vontade. Então, o Espírito Santo, a pergunta que pode ficar, como assim desenvolver salvação? Eu sou salvo ou não sou salvo? Sou salvo. A ideia de desenvolver a salvação aqui é o processo de santificação. E o processo de santificação, muito diferente do que normalmente nós pensamos, não é uma ação que como se Deus estivesse lá em cima, e aí você ora pedindo paciência. Aí Deus pega a jarrinha de paciência, tira e derrama em você. Não é assim que funciona. Ele funciona com desenvolvimento. Na tradução em inglês, a expressão que eles usam é a mesma de ir para o ginásio treinar. É o workout. É no esforço. É no esforço. Então, como que você desenvolve paciência? Você vai orar? Não, convivendo com pessoas do CrossFit, é isso? Quando você ora a Deus pedindo paciência, o que ele vai fazer normalmente? Vai te mandar, aquelas pessoas maravilhosas na sua vida. Situações maravilhosas. Né? Vai me mandar para cá com visto e não abre conta. Indo para 3 meses sem conta. Está entendendo? Aí desenvolve paciência. Né? Então é desse jeito que Deus faz. Mas é no esforço.
Quem te dá condições é Deus quem efetua tanto querer quanto... Olha que coisa interessante, o que Deus pede, Ele dá a condição de você fazer. Ele está falando, ó, desenvolve. Só o espírito e a motivação. Mano, tá bom. E a gente vive reclamando, né? E aí eu entendo que era a reflexão que eu queria fazer sobre parte do porquê eu acredito que a doutrina do Espírito Santo, pelo menos na cultura brasileira, ainda não conheço a cultura portuguesa a fundo, onde existe uma valorização equivocada da forma como o Espírito Santo age no nosso tempo. Eu acredito que existe um aspecto cultural muito forte nisso. Eu não sei como que aqui em Portugal, brasileiro não valoriza o esforço. O brasileiro quer as coisas no jeitinho. Não todos, mas a maioria. É a cultura do país, né? Tem uns crentes lá, né? Mas a cultura brasileira não valoriza as pessoas que se esforçam na média. Se você estuda demais, não valoriza. Se você conquistou as coisas no seu suor, deu sorte. O seu pai não sei o quê. E eu vejo que isso, de uma certa forma, entra na esfera da vida religiosa. Se na minha vida eu não valorizo o esforço, por que eu valorizaria o esforço na minha relação com Deus? Ou então, se eu sou a vítima em que a sociedade me deve, Deus que deve me dar tudo e eu devo receber tudo, por exemplo. Então eu vejo que aspectos culturais podem gerar uma grande influência negativa na maioria das vezes, pensando no meu contexto cultural, né? De não querer o esforço e ficar esperando literalmente cair do céu alguma coisa que vai me dar, então, a condição de ler e entender a Bíblia. Então, é muito comum, parece que quando você vira pastor, então você foi ordenado. Antes era seminarista não é gente. Seminarista, tinha um pastor lá que era, amo ele, pastor Nizam. Ele falava que seminarista é o pior tipo de gente que existe, que ele nunca tinha entendido porque que seminarista existia. Né? Mas era o jeito dele de brincar comigo, né? E eu entendo, concordo com ele, né? Mas chega uma hora que daí você é ordenado, aí você virou gente. Só que ao mesmo tempo que você virou gente, agora as pessoas acham que você tem todas as respostas do mundo. Na ponta da língua, né? Em alguns momentos, várias das perguntas que me são feitas, a pessoa poderia ter estudado sozinha. Em várias. Tanto é que tem várias pessoas que me fazem perguntas, eu respondo com perguntas. Porque a pessoa tem condições e ela poderia se esforçar. Mas é mais fácil chegar e falar assim, já que ele já estudou... Não, eu gosto de responder, tá? Então, para não fazer. Só estou falando o quanto isso é forte e você vai dar a resposta. Aí o mais legal é o seguinte, né? Você foi, estudou, tal, e você dá a sua posição, você não concordo. Tá bom, quais são os seus argumentos? Eu só não acho que é certo. Então vai se lascar. Né? Vai, estuda, me fala onde na Bíblia que você viu que eu estou errado e tal. Não. Não é. Então vai se lascar. Né? Mas eu vejo isso muito forte, né? Esse aspecto cultural na desvalorização do esforço e a maneira como afeta a vida religiosa. Então, meu incentivo a vocês, vamos esforçar. Vamos esforçar. Eu tinha uns amigos no mestrado, eles falavam assim, Léo, eu não sei como que você, vindo do Brasil, né, tipo, não sendo o inglês a sua primeira língua, como que você consegue ler as páginas tudo e eu não consigo? Eu falei, mas eu sei. Tem um aspecto da graça, mas tem um aspecto do método de estudo. Você já ouviu o método BQ? Ele falou, método BQ, eu falei, é bunda quadrada. Você senta na cadeira, enquanto você não terminar, você não sai. Agora você tem vida social, todo dia você está dando voltinha. Eu não tô. Eu tô lá, segunda a sábado, tô ralando. Entendeu? É isso aqui, ó.
É esforço. E é no esforço que Deus abençoe e você consegue as coisas também. Né? Então vamos avançar aqui. Então lá, algumas coisas são difíceis. Que passagem que vocês lembram dessa? Não lembram? Pô, vocês não estão lendo a Bíblia, meu? Não, algumas coisas são difíceis. Essa expressão. Pedro, pelo amor de Deus, isso aí, meu. Olha lá, 2 Pedro, ó. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aí Pedro escreveu fácil aqui? Também não muito, né? Mas veja, o que Pedro está a falar sobre Paulo não era o jeito que Paulo escrevia era difícil. Destaques, certas coisas difíceis, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Crescei na graça e no conhecimento. O que Pedro está a falar aqui é que tinha assuntos, deixa eu ver se eu falo no slide seguinte, aqui. Então tem assuntos que eles naturalmente eles já são difíceis. Não é que só porque Paulo escrevia difícil. Não, tem coisa que é difícil. Meu. Quem souber explicar aqui para mim, nos detalhes, funcionamento da Trindade, já pega aqui a aula e dá. Como funciona a soberania de Deus e responsabilidade humana? Pega a aula e dá aqui, Você fala assim, sei no detalhe como funciona e como elas se encaixam. A aula é sua. Te dou uma terça-feira para você vir aqui. Então tem coisa que é difícil. E tem coisa que a nossa burrice, a nossa limitação não permite a gente entender. Então o que Pedro ressalta é, não, tem coisa que é difícil. E se é difícil, como que a gente resolve o problema difícil? Esforço. É investindo tempo. É estudando a Escritura. É buscando literatura. É vendo o que outras pessoas falaram sobre o assunto. É olhando outras passagens da Bíblia. Então tem coisa que é difícil, mas não é porque é difícil que nós vamos fugir. Mas também não dá para achar que vai ser fácil resolver o problema. Tem problema que é difícil, né? Então aqui, o prevenidos de antemão, né? Essa palavra que está aqui por trás, prevenidos de antemão, é presciência. Então vocês foram prevenidos previamente, acautelai-vos. Ou seja, estar em guarda contra. É estar atento mesmo. Bom, então é o seguinte, tem coisa que é difícil na Bíblia. Eu vou falar a linguagem do Léo de hoje. Vai aparecer um monte de picareta aí. Os caras vão abrir igreja em toda esquina. Cada um, aí eu vou emprestar a expressão do meu pastor lá de São Paulo, cada um vai torturar a Bíblia do seu jeito para extrair a teologia que mais lhe agrada. E a partir daí eles vão enganar pessoas. Intencionalmente ou sem intenção. Então Pedro está falando, então tem coisa que é difícil. Então, fica ligeiro. Eu estou te prevenindo. Está na Bíblia para você também. Estou te avisando que vai acontecer isso. É zero novidade. É zero estresse. Vai aparecer falso profeta? Vai. Zero estresse. Porque está falando que ia aparecer. Então, fique esperto. Guarda alta. Agora pergunta. Como que eu posso manter a minha guarda alta contra o falso ensino? Não parece que a gente volta sempre para a mesma coisa? Né? Tem uma ilustração, todo mundo gosta de dar essa ilustração. A Polícia Federal no Brasil, o FBI nos Estados Unidos, eu não sei como que é aqui em Portugal, vai estudar métodos de falsificação de cédulas, né, de numerário. Né? Só que, bandido é criativo.
Minha mãe falava assim, se o bandido usasse a criatividade pro lado bom, imagina como o mundo ia ser melhor. Né? Minha mãe falava isso direto quando eu era criança, né? Então tem muitos métodos de falsificação. E detalhe, o bandido tem mais tempo do que você. Porque tem 24 horas para pensar besteira. Você não tem essas horas todas. Então como que a polícia vai ficar atenta a todos os métodos de falsificação de dinheiro? Tem como? Não tem como. Então como que eles fazem? Aprendem com detalhe, em todos os detalhes, como é uma cédula verdadeira. A hora que ele pega na mão, ele sabe que é falso. Então como que nós temos que agir? Temos que conhecer a verdade. Que ainda que venha o cara com o título que ele tiver, não importa qual o nome que deram para ele. Se ele é arcanjo, apóstolo, ultrassônico, terceiro nível do céu, pode ser o que for. 3 doutorados, não sei o quê. Falou besteira, o teu ouvido vai coçar. Porque você conhece a verdade. E é engraçado quando você passa por essa experiência. Você começa a se deparar com a verdade, com a verdade, com a verdade. Você vai para a igreja, o pastor pisou na bola aquele dia e fala assim, meu, isso aí tá estranho. Esse negócio tá errado. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa ali que não tá colando para mim. Isso é o Espírito trabalhando na sua vida. Isso é o fato de você, por conta que tem coisa difícil, você está se prevenindo, você está se cautelando, porque você não quer ser arrastado pelos erros desses insubordinados. E hoje em dia é engraçado isso, né? Hoje em dia, Pedro e Paulo, os caras seriam muito criticados, que eles não são politicamente corretos. Eles estão apontando o erro de todo mundo aqui. Não deu o nome da placa, né? A gente não tinha placa lá naquela época, né? Mas tá falando. Falou, ó, eu gosto como eles são educados. Ignorantes, instáveis, deturpam e demais escritura. Não é só as coisas difíceis, não, é tudo. Mas é tudo. Aí a destruição é deles, né? Mas também, aí ele vai falar, ó, insubordinados, né? E aí o que eu acho legal nas escrituras, que junto já vem a solução. Qual que é? Crescer na graça e no conhecimento. Como que você cresce na graça e no conhecimento? No esforço. Né? Vai ser ação do Espírito, mas é estudando a palavra, é vida de oração, né? É vida com a igreja. E a gente descarta, muitas vezes, o papel que a vida em igreja tem no nosso crescimento em graça. Quando a gente está aqui unido como corpo de Cristo, meu amigo, domingo, tem os puritanos chamavam o dia da feira da alma. É o dia que a alma se alimenta, meu. É o dia que a alma se esbalda, é o domingo. É onde a gente reunido e Deus vem através da palavra, através dos cânticos, das orações e fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma. Então a gente não pode descartar os meios de graça, né? Então é a palavra, oração, é o culto público com a pregação da palavra, participação na Santa Ceia, batismo, né? Eu já falei para vocês, né? O batismo você faz, na média, um só na vida, né? De verdade só tem um. O ponto é que quando nós vemos pessoas sendo batizadas, a nossa fé é alimentada. Ela é alimentada porque, graças a Deus, o povo continua reproduzindo e Deus continua convertendo. Deus continua a agir. Né? Ele não parou de fazer isso aí. Então a solução está no verso 18. Né? Então vamos avançar aqui. E o motivo do esforço é porque, ó, a gente pode ser lento. Né? Você não pode falar isso para os outros, que fica ofendido, né? Mas está lá, né? Vocês lembram de algum texto sobre lentidão? A gente já leu. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos esse, né? Então tá lá, né? Então disse Jesus, ó, nécios e tardos de coração para crer. Né? Vocês são lerdos mesmo, né? Então, a gente pode, em algum momento, e aqui, pode ser por motivos diversos, essa lentidão. Essa lentidão pode ser por início de caminhada na fé. Essa lentidão pode ser porque você está meio desviado. Essa lentidão pode ser porque você está emocionalmente abalado. Pode acontecer um monte de coisa que vai te dar lentidão. Mas, diante da lentidão, qual que é a solução? Esforço.
né? Oração e esforço. Nós não vamos para cima aqui, né? Então vamos lá. E existe, eu venho intencionalmente fazendo a piada sobre o problema que a gente tem na nossa razão, na nossa mente, que ela foi afetada pelo pecado. Por quê? Porque a gente vive numa época em que a razão ela é supervalorizada. A razão é importante, mas ela não tem a palavra final, que ela foi afetada pela queda. Mas isso não significa que nós não devemos usar a razão. É o contrário, a gente tem que usar, só que usar do jeito correto, né? Então a mente, ela não é intrinsecamente não espiritual. Vocês lembram desse texto aqui, Romanos 12, 1 e 2? Vosso corpo como sacrifício vivo, né? E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a Romanos 12, né, é o caso, é o lugar que a gente vai buscar a referência clássica para mostrar a razão do culto presbiteriano ser do jeito que é. Porque o culto, ele é racional. Então, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo. Ou seja, o culto, ele é coletivo, é vosso. E o corpo é um, unido. O vosso corpo, por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o culto, ele é um lugar onde Deus nos abençoa, inclusive através do uso da razão. Porque o nosso culto, ele tem que ser inteligível. Então, é por isso que aqui a gente tem, todo domingo, basicamente a mesma estrutura de liturgia. A gente faz uma oração pedindo para Deus nos abençoar, aceitar o nosso culto. A gente faz uma leitura bíblica mostrando razões e motivos pelos quais Deus deve ser adorado. A gente faz leitura bíblica mostrando como a gente tem pecado. A gente confessa o nosso pecado, a gente faz a leitura de como Deus tem nos perdoado. Depois disso, a gente entra na sessão de 3 cânticos. Saindo da sessão de 3 cânticos, a gente vai para a intercessão. E na intercessão, a gente ora pela parte espiritual da nossa igreja, a parte material da nossa igreja, pela nossa denominação, pelo nosso país e por missões transculturais. A gente ora por todas as esferas. A gente está orando aqui, ali e acolá. A gente não é uma igreja centrada no nosso umbigo, a gente está pensando no reino. Terminamos a oração de intercessão, a gente faz um cântico preparando para a exposição da palavra. E normalmente o cântico vai falar algo do tipo, Deus fala comigo através da palavra. Nesse último domingo, a gente pediu para as 3 pessoas da Trindade falarem conosco. Foi Pai, Filho e Espírito. Agora esse domingo, acho que vai ser belas palavras de vida, eu gosto desse. Belas palavras de vida. Quero ouvi-las mais uma vez. Belas palavras de vida, é isso aí. Aí vem a exposição da palavra. Terminou a exposição da palavra, a gente tem um cântico em resposta à pregação. Depois vem a impetração da bênção. Então, normalmente, a gente tem o culto inteiro conectado em um tema. Confissão de pecado. Você quer saber o que eu vou pregar? Você vê a confissão de pecado. Eu vou tentar colocar o texto de adoração, por exemplo, esse domingo foi sobre submissão feminina, essas coisas light, né? Casamento e tudo mais. O texto para apontar para a adoração a Deus é como Deus criou a família. Gênesis 1. Deus Criador criou tudo muito bom. E viu Deus que era tudo muito bom. Estou dando uma mensagem ali. O modelo que Deus criou é muito bom, porque ele é perfeito. Então comece a reparar, vocês que estão aqui de domingo, existe uma racionalidade que prepara o coração e conduz para a compreensão da palavra. Né? Então eu gasto tempo pensando nisso, né? E com os cânticos, meu comparsa Iago me ajuda selecionando, eu dou os temas e depois eu faço uma seleção em cima daquilo. Mas é tudo pensado, tudo racional, para que Deus seja adorado. Porque o culto não é para você, num certo sentido. Né? Ele é o centro do culto, né? Mas pronto, vamos lá avançar. Então, a tensão, né, que muitas vezes existe no meio evangélico entre ser racional
e a ação do Espírito vem de uma visão deficiente das Escrituras, em que em todo tempo a nossa racionalidade é colocada em questão para ser usada. Todo tempo, todo tempo. Até porque quem criou a mente? Deus. Né? Então o Espírito estava presente na criação da mente. E uma coisa importante, né? A redenção, ela destrói o pecado e não a criação. Então a ideia de que quando nós somos redimidos, se a nossa mente, né, o nosso homem interior, o nosso coração, a nossa alma, né, se isso foi a criação divina, a redenção não vai anular aquilo que Deus criou, ele vai restaurar aquilo que foi criado. Então, se o pecado exerce influência negativa na nossa mente, a partir da redenção, essa influência negativa começa a ser o quê? Reduzida. E não destruída. Por isso que não faz sentido uma fé só fundamentada em emoções e loucura, e onde a razão não tem espaço. Está ali nas Escrituras. Então, quanto mais nós caminhamos na fé, quanto mais Deus trabalha em nós, quanto mais o Espírito age em nós, menos corrompida será a nossa mente. Agora, mas tem corrupção para desfazer realmente, viu? Haja corrupção, né? E que dia que a mente vai estar boa? Segundo a vinda de Cristo ou na sua morte? Uma das duas. Pelo jeito que está o mundo e a idade que nós estamos, vai ser na nossa morte. Tá certo? Então vamos andar aqui, né? Então, até agora a gente viu a questão do mandato bíblico para interpretação. Então a gente viu que Deus nos deu a razão para a gente usar, a gente viu que o Espírito nos ajuda, que Jesus Cristo interpretou e tal. Agora a gente vai falar o quê? A clareza das Escrituras. O quão claras as Escrituras são. Para quem esteve aqui no EBD no começo do ano, né? Eu acho que isso aí eu ensinei no dia 21 de janeiro, acho. É por aí. Foi por aí, acho que foi 21 de janeiro. Então, clareza das Escrituras, né? Primeiro, o que significa clareza, né? O que é falar que a Bíblia ela é clara nos seus ensinos? O que a gente quer dizer com isso é que a mensagem básica das Escrituras é clara. E qual que é a mensagem básica das Escrituras? O Evangelho. E o Evangelho vai ser: arrependa, crê no Senhor Jesus e seja salvo. A mensagem básica, todo mundo vai conseguir, todo mundo tem condições de entender. Agora, é tudo tão fácil de entender? Olha o que a confissão de fé vai falar, a nossa confissão de fé aqui, né? Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si. Nem do mesmo modo, o que está escrito aqui? Evidentes a todos. Ou seja, tem gente que lê e não consegue ver o que está claro ali, né? Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para o quê? Salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, ou seja, os espertos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então não é que é fácil entender tudo, mas é a essência do que precisa ser entendido. É claro para todos. Mas a gente ainda vai falar sobre quem pode ou quem não pode ter essa compreensão clara, né? Mas vamos avançar aqui. Agora, uma vez que a mensagem é clara, a mensagem básica é clara, a gente sabe então, porque Pedro nos alertou que existem coisas que são difíceis, quando eu faço uma leitura inocente, uma leitura sem critérios, uma leitura que não se atenta aos detalhes, essa leitura pode cometer o quê? Erros. Eu vou dar dois exemplos, um que está aqui e um que eu pensei agora. Quem me conhece já até sabe qual que é o do exemplo.
Vocês lembram dessa parábola aí do fariseu e do publicano? Qual que era a parábola aí? Então vai, os dois subiram por ar. Lembrou ou não? Então pronto. Me anima aí, me ajuda aí, né? E a parábola da grande ceia? A parábola da grande ceia, por conta de tempo, eu não vou falar dela hoje e nem na semana que vem. Vou pular mesmo. Mas a parábola do fariseu e do publicano, eu acho que ela fica muito fácil da gente entender como que a gente pode perder alguns detalhes, né? Então tá lá o texto, né? Ó, Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus. Então ele orava igual a gente, né? Percebeu como a gente faz umas coisas que a gente não... Como que você, quando na tua igreja fala que vai orar, o que você faz? Fecha o olho e baixa a cabeça. Como que Jesus orava? Ele levantava a cabeça e olhava para o céu. O publicano, é engraçado isso aí, né? Enfim, é só curiosidade, não muda nada, tá? O que importa é o coração, mas é só curiosidade como a gente não presta atenção nas coisas. E aí ele nem conseguia, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este, aí precisa de aula de português, este se refere a esse, que está próximo. Então este refere a este, justificado a sua casa, e não aquele que está lá no começo. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pontos importantes para a compreensão. Quem é o vilão e quem é o bom exemplo? Eu preciso de participação, me ajuda aí, vai. Se errar, errou, gente. Não perde salvação, meu. Salvação é garantida por Jesus Cristo. Tá tudo certo. Quem que é o bom exemplo e quem que é o vilão? Então, um de cada vez. Fala aí, todo mundo questionou o seu relato aí, vai lá. Tá. O publicano. Tá. Quem concorda com ele? É o contrário? Então, vamos pôr os dois aqui na frente. Quem sair vivo. Então, tá bom. Então, vamos lá. A leitura inocente parte do pressuposto que o fariseu é vilão e o publicano é um bom exemplo. Na vida real, a gente sabe que isso é verdade. E eu vou chegar lá. A leitura, no fim das contas, as duas leituras estão corretas num certo sentido. A gente tem que entender que Jesus estava a ensinar para um público, tinha um público original. E a gente tem que compreender qual era o impacto do ensino para o público original. Para dali a gente extrair a lição para nós. Ok? Então pronto. Como que eram vistos os fariseus e os publicanos pela população da época? Não você que já tem o gabarito com a resposta. Não, então eu estou falando dos dois, né? Então tem o fariseu e o publicano. Como que o fariseu era visto? O fariseu, meu, era os caras. Então, o que fala o pregador que você mais gosta? Não precisa ser eu, não. Pode ser um cara bom. Augustus, né? Vamos falar Augusto, né? Heber Júnior, tal, não sei o quê. No caso, quando falava fariseu, os caras pensavam tipo no Augusto Nicodemos. Por quê? Porque o judeu via o fariseu como um bom exemplo religioso, como um homem piedoso. Quem sabia que eles não eram, era Jesus, e é Jesus quem estava a revelar para eles isso. Mas, no primeiro momento, ele olhava assim, não, meu, é o fariseuzão mesmo lá, batendo no pé. Tanto é que fariseu para nós é uma expressão negativa. Para o judeu era positivo. Então o fariseu fala assim, meu, eu faço tudo certo. Não faz. Mas ele achava que fazia, né? E como que eram vistos os publicanos? Quem eram os publicanos? Cobrador de imposto. Como que era visto o cobrador de imposto pelo judeu? Meu,
Se tinha um tipo de gente ruim, era cobrador de imposto. Não, mas era pior. É porque hoje o cobrador de imposto, ele é legitimado pelo poder, né? Tá lá no país, né? O fariseu pensa o seguinte, o judeu, qual que era o sonho? Qual que é o sonho do judeu até hoje? Tá na terra dele, em paz, sem ninguém encher a paciência dele. É estar na terra prometida. Eles estavam na terra prometida nessa época? Não. Estavam debaixo do domínio do Império Romano. Então, os caras odiavam o governo romano. Mas os caras tinham um acordo e o judeu tinha passe livre em várias coisas. Então, mas o judeu não gostava de ser ali subjugado pelos romanos. Agora, o publicano era o desgramado do judeu que trabalhava para o governo romano. Imagina o povo olhando aquilo e ele ia ganhar dinheiro, porque ele ia desviar dinheiro, que era a prática da época. O governo fala assim, ó, vamos supor, nem parece com o tempo de hoje, vamos supor o seguinte, ó, tem que cobrar 10, o que você conseguir a mais é teu. Não tinha esse problema, entendeu? Tanto é que você vai ver Zaqueu fala de restituir. Se ele não tivesse feito nada de errado, por que ele precisa restituir? Olha os detalhes do texto. Mas assim, então publicano, era odiado, velho. Era odiado. Né? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso nos discípulos de Jesus, né? Então você tem um que era publicano. Quem que era o publicano? Mateus. E tinha um cara que era zelote. O zelote, era os caras que armavam conspiração contra o governo e queria derrubar o governo. Então eles eram até contratados como assassino e tal. Eram os caras pesados. E tinha uns 2 dentro dos discípulos que foram convertidos e conseguiram conviver, né? Mas então, quando a gente olha para isso, pensa na audiência. Jesus está falando a história e os caras, é isso aí mesmo. O fariseuzão era top. Ele era o cara bom, né? Agora, como que ficaria uma versão moderna dessa parábola? Eu já dei um candidato, né? Deu um candidato que é o Augusto, né? Então, o Augusto subiu por A, não sei o quê, tal. E aí, quem que vai ser? Por exemplo, nós estamos no Porto. Então, subiu o benfiquista para orar, o torcedor do esporte, né, Rui? Aí era o pior tipo de gente que tinha lá, né? Não, né? Não posso essas piadas. Mas nós estamos no Porto, aqui em cima pode, né? Mas essa ideia de que, pensa assim, um líder de gangue, um traficante, é esse, né? Um ditador. Era esse tipo. Aí Jesus vai chegar no final e fala assim, e o ditador ser justificado. É esse tipo de twist, é esse tipo de mudança ali, a virada que está dando. Mas a questão toda não era a função que eles exerciam, mas era a postura que eles estavam diante de Deus. É esse o ponto. Então tá vendo como muda a interpretação? Quer ver outra coisa? Essa daqui é a clássica minha, eu gosto muito dessa. Quem pode me contar como que foi, e quem já me ouviu explicando não vale, porque deve trapacear. Então já ditei a regra. Como que foi a história de Moisés no bebê conforto dentro do rio? Como que foi essa história? Porque você assistiu o José lá, o rei do Egito, sei lá, né? Quando você pensa na imagem da mãe de Moisés, olha eu falando de José, a mãe de Moisés botando ele no cestinho no bebê conforto, né? Com isofix e tudo mais. Como que ela faz aquele processo? Qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Por acaso ela pondo no meio da água, vindo uns crocodilos, a irmãzinha correndo na outra margem, é isso que vocês pensam? É isso ou não é? Ué, não vamos mentir não é isso? Então abra a sua Bíblia, vamos destruir sonhos hoje aqui, vamos lá. Êxodo capítulo 2, está lá no comecinho. Aí eu vou mostrar que a gente não gosta de consultar o dicionário e nem prestar atenção nas coisas. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1 eu vou ler. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetou com betume, piche, e pondo nele o menino,
que está escrito na Bíblia dos 6 aí? Largou no carriçal na beira do rio. Então pronto. Quando você assistiu o desenho, quando você ficou pensando sem ler a Bíblia direito, você falou assim, cara, Deus é bom de... Nossa, Deus é demais, né? Porque a mulher era boa de física. Ela teve que acertar a velocidade da correnteza, colocar lá no lugar, a água levar exatamente na hora que a princesa estava tomando banho. E o Moisés já tinha que estar chorando, importunando, para daí ela ver e aí mandar pegar o menino. E para pegar o menino, acho que alguém tem que sair nadando na correnteza. É mais ou menos essa ideia. Quando a gente lê a Bíblia, fala que ela largou no carriçal. O que é carriçal? Então, resumindo, para os brasileiros é uma graminha, para os portugueses é um tipo de relva, que nasce ali bem naquela... Sabe onde tem um pouquinho de água na margem? Aí ela foi lá e colocou. E aí o que aconteceu com o bebê conforto? Ficou parado. Então a mãe foi lá, viu onde a mulher tomava banho, tá vendo o uso da razão? Colocou perto, já deixou a irmãzinha, porque a irmã não estava correndo do outro lado para ficar vendo. Ela estava parada assistindo para ver se ia pegar. É importante interpretação bíblica, tá certo? Não passou crocodilo, pulando, bebezinho com... Nada disso aí. Pôs lá do lado, tal. Agora pergunta. É menos milagroso porque a mulher deixou no canto certo para a princesa pegar lá? Para a filha do faraó pegar? Agora, sabe o que é engraçado? A gente tem a tendência a valorizar o milagre ou o extraordinário quando é esse tipo de coisa, né? Então veio lá o bebê conforto, crocodilo, tubarão no rio, sei lá, tudo isso acontecendo, e aí pegaram. Qual é o maior milagre que existe? É a transformação do coração. Deus transformou o coração da filha do faraó para adotar um hebreu que ela sabia que era hebreu. Era o mais difícil, era o coração. Não era história de pôr o bebê conforto para ela pegar ali. E ainda pagou salário para a mãe, meu. Isso aí que é licença maternidade boa, né, meu? Pagou salário para a mãe amamentar e cuidar e educar o menino até a adolescência. Isso é o extraordinário do negócio, né? Mas a importância da gente ler a Bíblia com atenção, né? Então, ó, se a gente não pensar no contexto histórico, a gente perde essa profundidade ensinada sobre o poder do Evangelho. O Evangelho é capaz de transformar aqueles que são considerados os piores tipos de pessoa numa sociedade. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Deus pode transformar o pior tipo de gente. Ainda que tem dia que você não queira que ele converta, que ele vá para outro lugar, né? Mas o Evangelho transforma. Esse é o ponto dessa parábola. Então vamos avançar. Então a gente saiu da clareza da Escritura, vamos ver agora uma estrutura para interpretar a Bíblia que é movida por uma cosmovisão bíblica, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente para interpretar corretamente as Escrituras é que Deus é Senhor. E se Deus é Senhor, nós devemos fidelidade a Ele em todas as coisas. Em tudo. Em tudo. Olha só, Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu... Razão aqui também. Mas o que ele quer falar com coração, alma e entendimento são três ênfases da mesma situação, que é o homem interior. Então a gente ama com as nossas emoções, a gente ama com o nosso pensamento, a gente ama com todo o nosso ser. Essa é a ideia, né? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma, mentira fantasiada de verdade. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A ideia de que Deus é o Senhor implica, inclusive, em tudo o que eu penso e que vai me levar a agir, tudo isso eu devo levar cativo a Ele.
Tudo isso eu devo apresentar a Cristo. Tudo isso tem que estar pautado pela ética do reino. Tudo isso tem que estar dentro do padrão que Deus estabeleceu. Então a primeira coisa, a gente vai interpretar a Bíblia é dentro do padrão dele. Agora a gente vai ver como que isso vai influenciar a maneira como a gente encara as Escrituras. Uma outra coisa importante, eu já tenho falado isso em alguns momentos, a distinção entre Criador e criatura. Existe uma distinção qualitativa entre Deus e nós. Nós somos criados à imagem dele, mas nós não somos ele. Nós temos características, atributos que são análogos às coisas que Deus faz. Nós amamos analogamente. Deus ama verdadeiramente. A gente copia de alguma forma. Por exemplo. Então, se Deus é o Criador e nós somos as criaturas, nós somos chamados, então, a ouvir e não a impor. Essa ideia do Vantil que eu trouxe na aula passada é receber e não criar, num certo sentido. E aí, se Deus é o Criador, nós somos a criatura, nós não vamos ceder algumas coisas, nós não cedemos. Nós não cedemos ao racionalismo. E pode parecer contraditório, porque eu estou falando da razão aqui o tempo todo, né? Mas nós não cedemos o racionalismo onde a razão é autônoma. A nossa razão responde para as Escrituras. Então, na semana passada eu coloquei nas premissas, né? Entre a minha lógica e a Bíblia tem que prevalecer. Então, a minha razão não tem autonomia. A minha razão está submissa, tem que estar submissa. Tanto é que é um dos pedidos de oração que eu coloco toda semana. Me dá um coração submisso à tua palavra. Por quê? Porque eu quero pensar as coisas do meu jeito. Sou doido para pensar as coisas do meu jeito. Eu até acho que se todo mundo pensasse igual a mim, o mundo seria melhor. Mas eu já cheguei à conclusão que seria pior. O racionalismo, dentro do racionalismo, não existe a possibilidade do sobrenatural. E aqui, Isso, não existe a possibilidade. A não existência da possibilidade é a impossibilidade, certo? Na engenharia, menos com menos, tal, beleza, obrigado. Então o racionalismo, e é dentro da ideia do racionalismo que vai surgir aqueles caras que eu amo, quem que são mesmo? Os teólogos liberais, que eles não acreditam no sobrenatural, então eles não acreditam nos milagres relatados nas Escrituras. Entendeu? Então ele vai dar um jeito de inventar a desculpa, que um dia apareceu o ventilador e abriu o Mar Vermelho, entendeu? Essas coisas assim. Eles vão criar as coisas, né? E a gente não crê, a gente não cede para uma hermenêutica autônoma, né? Então nós não nos submetemos a princípios que não se submetem às Escrituras. Que foi o que a gente viu na semana passada no método que o Nathan gosta, o Reader Response. Ela não submete à Escritura, é o que eles querem. Entendeu? Então, a gente não vai ceder a isso. Então, a gente é criado, a gente não é criador, né? E uma outra coisa importante para essa distinção é a gente aprender a doutrina de Deus. E provavelmente, ou possivelmente, ainda não sei, talvez seja o próximo módulo, né? A doutrina de Deus. Quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais a gente consegue ter noção de quem nós somos e o quão distante nós estamos dele. Por isso que eu tenho incentivado muitas mulheres aqui da igreja a participarem do Elas, né, que é o encontro de mulheres quinzenalmente, basicamente, 2 vezes por mês aos sábados. Porque as mulheres têm estudado um livro que foi extremamente impactante na minha vida, que é O Conhecimento de Deus, do Packer, J.I. Packer. E ele trata vários aspectos da doutrina de Deus de maneira bastante simples até, em alguns momentos complicada, mas de maneira geral simples, em capítulos relativamente curtos, né? Então, esse sábado, por acaso, fica o convite. Então, a gente precisa conhecer cada vez mais a doutrina de Deus, né? Então, vocês viram aqui que deu um erro aqui, vamos ver aqui, pronto. Então, existe um Deus imanente, um Deus que vem ao nosso alcance, ao nosso encontro, aonde nós estamos. Então Deus ele é tão bondoso, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele te encontra onde você está.
seja no seu aspecto emocional, seja na tua limitação intelectual, seja no teu vale espiritual. Deus te encontra lá. Né? Eu li sábado, aqui com os homens, um salmo de Davi, e Davi fala assim: para onde eu fugiria da tua presença? Eu vou lá, o Senhor está, eu fico aqui, o Senhor está. Então Deus, ele nos encontra. Se você é salvo, ele te encontra onde você está. E porque ele te encontra onde você está, é possível que você entenda as Escrituras, é possível que você interprete as Escrituras. E é por isso que eu falei que Deus, ele se alegra quando nós entendemos as Escrituras. Que é parte do propósito dele vir até nós, é para que nós entendamos, para que nós o conheçamos, né? Então a interpretação não é algo sem esperança, mas uma busca por algo inexprimível, mas é frutífera porque Deus provê esse conhecimento. Então a nossa busca, ainda que imperfeita, ainda que limitada, Deus se revela a nós nas Escrituras, pela ação do Espírito. E quanto mais nós conhecemos a Deus, qual que é a tendência? Que mais nós queiramos conhecê-lo. Esse aqui vai ser o último tópico que eu vou entrar. E agora, cosmovisão bíblica, estrutura interpretativa. E porque a gente interpreta as Escrituras, nós também interpretaremos a realidade. E aí você precisa ter em mente que existe um Deus que planejou a história. Se Deus, aí eu vou usar o recurso do Hernandes, né? Se Deus é soberano e Ele planejou a história. E se Ele planejou a história, e se Ele é o Senhor, que a gente falou no primeiro ponto, a nossa visão da história, ela tem que ser otimista. No sentido de que não necessariamente as coisas vão melhorar, mas tudo acontece de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então a interpretação ela tem um objetivo, né? Nós somos responsáveis diante de Deus pela interpretação. E agora eu já dei um monte de dica para vocês, né? Como que a gente deve então perceber a história? Como que a gente deve olhar para os acontecimentos recentes? Então pensa lá, Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. Qual que deve ser a nossa postura hermenêutica em relação a isso? Como que nós devemos olhar para esses eventos e entender esses eventos à luz da história que Deus planejou e da história da redenção que Deus está a conduzir? Como que vocês acham que a gente deveria entender isso? Negativamente, positivamente? Eu vejo, né, em termos de história da redenção, a nossa interpretação ela tem que ser positiva. Ela é otimista, no sentido de que nada foge ao controle de Deus. Agora, isso não significa que não sejam momentos trágicos, perdas horríveis, mas que mostram para nós a realidade humana. E que mostram para nós a necessidade desesperadora por um Salvador que redime pessoas. Quando nós olhamos guerras como acontecem, quando nós olhamos as desgraças que acontecem no mundo, o nosso coração pensa na pandemia. O nosso coração tem que se voltar para Deus e falar assim: o mundo precisa do Salvador. Por isso que Romanos 8 fala lá, acho que Romanos 8 fala que a criação geme aguardando a vinda de Cristo, aguardando a redenção. Então a maneira como nós entendemos a história ela é positiva, porque tudo corre de acordo com a vontade daquele que é soberano e perfeito, ainda que o sofrimento esteja envolvido. Mas em todo tempo, a necessidade do Salvador está sendo evidenciada. Então, a história é aquilo que passa a existir antes da criação e vai
até a consumação. Gostou do gráfico? Eu ensino como fazer isso aqui depois. É porque eu tenho a designer aqui, né? Ela que fez os slides, ela achou horrível meus desenhos, né? Então, de vez em quando eu ponho os desenhos, mas, enfim, só para preencher o slide que estava vazio, né? Mas é isso, né? Então, a gente da criação, a gente caminha para a consumação, né? Essa é a ideia da história. E pronto. Vamos parar por aqui. Posso abrir aí, para o pessoal não ficar com muita raiva de mim, aí para uns 5, 10 minutos no máximo de perguntas. Alguma pergunta, não? Consumação. É quando Cristo vier e vai consumar tudo. Alguma pergunta, não? Você tinha um povo espalhado, né? Mas você tinha o Império Romano espalhado também pelo mapa, né? Então, a questão toda, eles estavam debaixo do domínio, né? Eles não eram livres, esse é o ponto, né? E mais do que não eram livres, né? Se você pensar historicamente, a maneira como Deus puniu Israel, se a gente for pensar na chegada de Cristo, João Batista é o primeiro profeta do Antigo Testamento que aparece depois de 400 anos de silêncio. Pensa que o povo de Deus ficou 400 anos sem ouvir Deus falar, na expectativa do Messias que viria. E aí os caras estavam em cativeiro, estavam lá debaixo, num certo sentido, né, debaixo do Império Romano, sem Deus estar falando com eles. Tiveram umas tentativas de revolta nesse período de 400 anos, meu. Aí os romanos apertaram mais a dominação sobre os judeus, né? Então, é bastante interessante você perceber a maneira como Deus age, para então ele trazer um profeta, João Batista, né, o último profeta do Antigo Testamento, para revelar o Messias prometido, né? Então, Deus fica 400 anos em silêncio. Uma hora que ele volta a falar, ele volta com tudo, porque Deus se encarna, né? Mais alguma? Não? Então, gente, vamos orar para a gente tomar um chazinho ali para terminar de dormir, né? Quem já está dormindo. Então, Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos. Muito obrigado pelo seu cuidado. E muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, pois o Senhor nos cria a sua imagem. O Senhor nos redime em Jesus Cristo através da ação do Espírito. E esse Espírito que está a fazer a boa obra em nós, está a restaurar o nosso ser. E muito obrigado, pois o Senhor nos deu a razão, o Senhor nos deu uma mente que tem que estar cativa à Tua palavra, submissa a Ti, mas que, porque o Senhor nos fez a seres pensantes, nós podemos Te conhecer um pouco mais. Nós somos gratos, pois o Senhor nos dá a Tua palavra e podemos compreendê-la com o auxílio do Teu Santo Espírito. Continua a nos conduzir nesse exercício e nessa tarefa de Te conhecer mais e melhor. Ajuda-nos a entender cada vez mais a Tua palavra. Abra o nosso coração, dá-nos entendimento, dá-nos disciplina, perseverança, dá-nos esse esforço para Te conhecer mais e melhor. Opere em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós queremos, Pai, ter prazer no estudo da Tua palavra, queremos ter prazer numa vida de oração, no convívio como igreja. Nos ajuda nisso. Dá-nos um restante de noite agradável, nos leve em segurança para casa e que em tudo isso Teu nome seja glorificado. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.